Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Alexandre Duarte e do professor Lucas Calazans. Seja bem-vindo, professor Lucas. Valeu, Cláudia. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem na sua tela. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns temas. Professor Lucas, tudo bem? Joia, 100%. Então conta pra gente, quais foram os temas das aulas de hoje? Então vamos lá. Fala turma, e aí gente, hoje nós vamos fofocar sobre 4 temas maravilhosos. Vamos lá. Construção de figuras semelhantes para o sexto. Para o sétimo, simetria no plano cartesiano. No quarto, foi uma aula interdisciplinar, que foi a aula de Minas Gerais. E quinto ano, interpretação de gráficos e tabelas. Ótimo! Então agora que nós já relembramos os temas, vamos voltar para as perguntas. Primeiro ano, não entendi o problema das 3 funcionárias, Fernanda, Glaucia e Helena. Poderia explicar, professor? Perfeitamente. Novamente eu vou ter que usar o quadro. Fique à vontade. E eu trouxe aqui a questão, né, essa é a questão do PET, tá, gente? O que dizia a questão? Tá? Dizia o seguinte, era um gráfico, então o objetivo da questão é ver se você entendeu a interpretação das coordenadas. O que tinha no eixo das abscissas, no eixo X? Tinha aqui, ó, o tempo gasto na média por essas funcionárias para executar uma tarefa, ok? Então isso no eixo horizontal. E no outro eixo, o que tinha é a porcentagem de trabalho executado, tá? Só que eu vou escrever isso aí de outra maneira. Eu vou escrever com esta palavra aqui, ó, é o desempenho destas 3 funcionárias. E onde que estão a Fernanda, a Glaucia e a Helena no gráfico? Elas estão aqui, ó. Mais ou menos, tá, gente? Aqui a Fernanda. Aqui é a Helena, então ponto F, ponto H. E a Glaucia está mais ou menos aqui, ó. Bom, aí caiu essa questão lá. Como seria uma maneira mais ou menos rápida de fazer essa questão? Vamos supor que eu estou lá no Enem e quero decidir quem tem o melhor desempenho. O que é o desempenho, gente? É você dividir, né? Como que você descobre qual funcionário é mais eficiente? Você divide o desempenho pelo tempo gasto. Faz sentido? Ele fala isso na questão, tá? Não estou inventando, não. Então, o que acontece? Uma maneira que você poderia abordar essa questão rápida... Gente, então olha só, vou fazer uma grade aqui. Eu sei que a Fernanda e a Helena não estão alinhadas, mas elas estão mais ou menos próximas aqui, tá? Então, só para a gente raciocinar, eu vou fazer essa grade aqui assim, ó. E aqui também eu vou fazer uma grade aproximada, só para a gente ter uma noção. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar números aqui, ó. Vou usar o número 1, 2 e 3 aqui no eixo horizontal, tá? Então aqui o número 3, aqui o número 3, e aqui também no eixo vertical, 1, 2 e 3. E agora sim, né, nós vamos medir o desempenho de cada uma delas. Vamos lá. Então vamos fazer aqui, ó. Fernanda, Glaucia e Helena. Fernanda, o que ela fez? A Fernanda, ela fez 3 tarefas no tempo 1. Então, 3 por 1, que dá 3. A Glaucia, ela fez uma tarefa em 3 unidades de tempo, ou seja, 1/3. E a Helena fez uma tarefa em 1 unidade de tempo, 1 dividido por 1, que é igual a 1. Se a gente ordenar então esses números, aqui pede da mais eficiente para menos eficiente, então olha só, o maior número desses números é 3, em seguida 1 e em seguida 1/3. Quer dizer que a ordem que ele pediu é, quem que é a funcionária mais eficiente? É a Fernanda. Depois é a Helena. E depois é a Glaucia. Pronto, essa seria uma maneira de abordar essa questão. Muito obrigado pela pergunta. Ótimo. Vamos lá. Observe a seguinte sequência: 1, 6, 11, 16, 21 e 26. Qual é o próximo termo, professor? Turma, nós dialogamos um pouco sobre sequências. Então, essa questão é um exemplo clássico de sequência. Só relembrando, sequência é um agrupamento de símbolos que estão dispostos em uma certa ordem, possui um certo padrão. Nesse caso aqui, observe interessante. É 1, 6, o próximo é 11, 16?
1, 6, 11, 16, 21 e 26. Beleza. Eu te peço qual que é o próximo termo. Olha que top, turma. De um termo para o outro, eu estou adicionando uma constante, não é? Olha para você ver. De 1 para o 6, eu estou somando 5. De 6 para o 11, eu estou somando 5. De 11 para 16, estou somando 5. Então, o padrão é o quê? Eu vou adicionando de 5 em 5. Então, para eu descobrir o próximo termo, eu pego o 26 e adiciono 5. Então, vai ficar o quê? 26 mais 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 31. Beleza? Então, nosso próximo termo é o termo 31. Se você quiser falar chique, chega para o seu pai e para sua mãe e fala assim: "Nó, pai, mãe, aprendi PA." Como assim? Como assim? Progressão aritmética. Mas você está no 4º ano? É, porque eu sou cabuloso. Entendeu? Então, isso aqui nada mais é do que uma progressão aritmética. Beleza? Obrigado, Cláudia. Ótimo. E agora vamos responder a Rosiane dos Santos, da Escola Professor Afonso Neves, de Belo Horizonte, 2º ano. Um abraço para você, Rosiane. Professor Alex, poderia explicar novamente sobre as somas da permutação? As somas da permutação. Perfeitamente. Bom, então primeiramente um abraço para a Rosiane, né? Gente, o que é uma permutação? Permutar é trocar, né? Então, o problema de permutação na análise combinatória é quando você só está trocando os objetos de lugar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui, né, você tem um sofá e que nós três vamos nos sentar, o professor Lucas, eu e a Cláudia. Quais são as possibilidades? Em ordem alfabética aqui, né, Alex, Cláudia e Lucas, Alex, Lucas e Cláudia, Cláudia, Alex e Lucas, Cláudia, Lucas e Alex, Lucas, Alex e Cláudia, e Lucas, Cláudia e Alex. Perfeito? Agora ela perguntou sobre somas na permutação. Vamos fazer uma recordação aqui, ó. Quando nós temos a palavra-chave ou, isso está correspondendo na teoria dos conjuntos à união, e a operação é justamente a de soma. Quando nós temos a palavra-chave e, a operação é de interseção, multiplicação. Eu até costumo fazer isso aqui no formato de um quadro, ok? Então, por exemplo, né, claro que eu fiz um exemplo simples aqui para não fazer muita conta. Se perguntasse assim, né, das maneiras que vocês três podem se sentar num sofá de 3 lugares, né, quais são as possibilidades do... Então tá aqui, né, ó, o primeiro, a primeira, a segunda e a terceira posição. Do Alex se sentar na primeira posição, né, então vamos lá, vou escrever Alex na primeira posição, ou, digamos, a Cláudia na primeira posição. Então o que você vai fazer? Como é ou, você vai somar. Possibilidades do Alex na primeira posição. Nós temos 2 possibilidades, ou é soma. Possibilidades da Cláudia sentar na primeira posição, mais 2 possibilidades. Então, dos 6 casos possíveis, nós temos 4. Então, a sugestão é você guardar exatamente isso. Ó. Quando que você soma, quando você tem uma situação ou. Quando que você multiplica, quando você tem uma situação e. Muito obrigado pela pergunta. Entendido. Uma coisa também bacana, Alex, que eu vejo você trabalhar na análise combinatória, porque os meus meninos daqui a pouco vão ver um pouquinho também, mas só que eles é uma versão Baby Shark, né? Então, o que acontece é o seguinte, sempre listar um caso para você ver o comportamento da questão, né? Perfeito. Onde a ordem vai importar, onde a ordem não vai importar, porque listando um caso e você se convencendo que naquele caso a ordem importa, igual você fez, você já tem um caminho próprio para resolver a questão. Beleza? O que o seu professor falou, Lucas falou, é muito legal. Quer dizer, se você tem um problema complexo e não está entendendo, faça um caso simples, né? Ele falou, na verdade, uma estratégia geral da matemática. Né? Tenta fazer um caso simples, semelhante ao que você está tentando resolver para entender o que está acontecendo. E eu tenho uma pergunta para você. Você fez ali uma questão de sequência. Isso cai muito, não cai, professor? Cai demais. Sequências é uma matéria que, independente do foco de você na vida, se é um concurso, se é um pré-vestibular, se é fazer o Enem, sempre cai sequência. E sequência está muito envolvida com raciocínio lógico, né? Então, assim, tem hora que os alunos me perguntam, Lucas, mas e se eu não souber o termo da sequência? Você vai ter um padrão.
Vai ter um padrão, igual no meu caso ali, foi sempre somando de 5 em 5. Então o objetivo sempre é observar o padrão para identificar o próximo termo. Ótimas dicas. Professor Lucas, como funciona a simetria em relação à origem? Beleza. Turma, simetria em relação à origem é quando você pega todas as coordenadas dos pontos e multiplica por menos 1. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui o plano cartesiano, beleza? O plano cartesiano tem o eixo Y e o eixo X, e você tem o ponto A, que é o ponto, por exemplo, 1 e 2. Beleza? O ponto 1 e 2. Então, para eu gerar o ponto que é simétrico A em relação à origem, eu multiplico todas as entradas por menos 1. Então, por exemplo, o ponto A' vai ser o quê? Menos 1 e menos 2. Agora nós vamos brincar de situar eles no plano cartesiano. Quais serão as coordenadas do ponto A? Não são 1 e 2? Então aqui, quando o x é 1, o y vale quanto? 2. Então vamos casar as informações. Esse cara aqui vai ser o nosso ponto A. Agora, qual vai ser o nosso ponto A'? O nosso ponto A' vai ser menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 vai estar aqui, ó. Aqui é menos 1, menos 2 vai estar aqui embaixo. Beleza, esse é o ponto A'. Observe que esse ponto e esse são simétricos em relação à origem. Então, tradução. Caso você tenha um polígono, né, com vértices, por exemplo, A, B, C, D, o que for, se você quiser gerar o polígono simétrico em relação à origem, basta você multiplicar todas as coordenadas por menos 1. Obrigado, Cláudia. Ótimo. Muito obrigada. E agora vamos responder uma pergunta do terceiro ano. Professor Alex, qual a diferença entre permutação com repetição e combinação com repetição? E quando uso as duas? Essa é simples, né? Porque aí vai lá no início da matéria. Então, primeira coisa, qual que é a diferença entre permutação e combinação? Permutação, a ordem importa, e combinação, a ordem não importa. Essa é a diferença. E como que você sabe se é com repetição ou sem repetição? Por exemplo, permutação, a gente não falou que você está trocando, né? Então, permutação com repetição, quando você pega um nome como Cláudia, por exemplo, você está trocando as letras, mas tem 2 As repetidos. Perfeito? Já o nome Lucas não tem letras repetidas, então é permutação sem repetição. E a combinação? Como você distingue se é com repetição ou sem repetição? Então, as duas, a ordem não importa. Ela vai ser com repetição naquela situação que a gente deu exemplo lá no início. Em geral, quando você tem menos elementos do que posições para escolher. Por exemplo, você foi no supermercado, lá tem só 3 tipos de refrigerante. Mas alguém da sua família pediu para você levar 8 garrafas de refrigerante. Melhor você levar suco, né, professor? Mas estou dando só um exemplo. Gente, se você só tem 3 escolhas, mas tem que levar 8 garrafas de suco, né? Então, o que acontece? Você vai ter que repetir. E a ordem importa? Não, porque você levar 2 sucos de laranja, né, e 6 de limão é a mesma coisa que você levar 6 de limão e 2 de laranja. Então, a dica é, sempre comece com aquele esquema. Primeiro, a ordem importa ou não. Depois, você decide se tem repetição ou não. E lembrando que ainda tem a permutação circular. Obrigado. Ótimo, obrigada. Quinto ano. Você poderia dar um exemplo de gráfico de radar, professor Lucas? Adoro. Gente, gráfico de radar é uma coisa maravilhosa. Vou te falar o seguinte. Por que a gente trabalhou gráfico de todas as vertentes na aula? Porque, por exemplo, em qualquer teste que você for fazer, ou até mesmo interpretar uma notícia, você vai ter gráfico. Coloca na sua cabeça. Gráfico é uma coisa que você precisa saber. E esse gráfico, ele é tão fofo, porque ele já caiu na OBMAP, ele já caiu em vestibulares como o Enem, e eu vou te falar um negócio. Sabe onde que ele está presente? No FIFA. Ah, professor, como assim? Agora. Então, imagina o seguinte. Para não fazer um igualzinho do FIFA, eu quero fazer um outro tipo de gráfico. Eu vou traçar alguns eixos aqui sobre personalidade. Então, Alex, me ajuda aqui. Me fala alguns sentimentos. A pessoa tem o quê? É amorosa? Amorosa. Amor. Alegre. Alegre. Vamos ver aqui. É bonita. Inteligente. Inteligente, sucesso. Comunicativa. Comunicativa. Vamos ver. Comunicativa. Simpática. Comunicativa, simpática. Mais 2.
Organizada. Organizada e mais um. Vamos ver? Deixa eu ver. Beleza, já foi? Foi. Alegre, taranã, 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 taranã. Vamos supor aqui. Ela tem prazer de trabalhar. Trabalha muito bem. Trabalhadora. Então, o que acontece? Esse gráfico, ele tem alguns eixos, concorda? Então, esse pontinho aqui nós chamamos de origem, do mesmo jeito que no gráfico comum. Só que eu vou fazer algumas escalas aqui, de pontuação. Então, imagine aqui que você tem aqui de 0 a 3, sabendo que 3 é a pontuação maior e 0 é a pontuação menor. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o professor Alexandre. Foca no Alexandre. Agora foca nessa beleza. Então é o seguinte, ó. Amor. Você tem muito amor pro seu trabalho, não tem, Alexandre? Nossa. Então pontuação 3 para ele. Alegre. Alexandre é uma pessoa alegre? Então pontuação 3. Bonito. Ô, gente, eu vou dar um 2. Vou dar um 2 por causa dessa careca maravilhosa. Foi generoso. Então ainda. aqui, inteligente. Gente, esse cara é um crânio na análise combinatória. 3. Comunicativo. 3. Simpático, belo também, né? Então, 3 também. Organizadíssimo e muito trabalhador. Ué, Lucas, você só avacaiou o Alexandre na beleza? É, gente. Foca no Alexandre. Então, aqui, ó. Qual que vai ser a nossa ideia agora? Nós vamos ligar os pontos. Pronto. Você teve um gráfico de radar. Esse gráfico de radar é muito presente, principalmente em jogos de RPG, porque você compara um personagem com várias características ao mesmo tempo. Por exemplo, agilidade, destreza, força, beleza? Então fique ligado até para você tirar total também no jogo. Obrigado, Cláudia. Ótimo, professor. Muito obrigada, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Lucas Calazans, que continua com a gente, e da professora Rosana Martins. Eu agradeço a presença do professor Alex. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí, hein?